Olá, eu sou a Suelen Ramos e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Hoje, a gente vai falar sobre um tema que está em todo lugar e que ao mesmo tempo parece sempre distante ou confuso. IA, por onde começar? Mas eu já adianto que a ideia aqui não vai ser jogar uma lista rasa de cursos ou buzzwords. A gente quer ir além, entender o que realmente importa para quem quer começar com a IA de forma consciente, prática e conectada com os problemas reais. E para isso, convidamos a Miller Bittencourt, AI Data Product Manager, coautora do livro Mulheres na Inteligência Artificial e que recentemente recebeu o prêmio Mulheres na Literatura, para nos ajudar a fugir de todo esse hype e de fato conseguir enxergar a IA como ferramenta e não como uma fórmula mágica. Seja muito bem-vinda, Miller. Estou muito feliz de você ter topado falar com a gente e de ter vindo aqui no podcast. E fica à vontade para se apresentar um pouco mais para as nossas ouvintes também. Obrigada demais, Suelen, do convite, né? Mais uma vez, a comunidade aqui abrindo mais portas, né? Podendo trazer aqui novas ideias, né? Para a gente poder discutir um pouco mais pé no chão do que a gente está vindo aí. Então, estou muito feliz mesmo pelo convite. Tenho trabalhado um pouco com isso, já tem alguns anos ali, né? Uns 3 anos, enfim, fiz uma formação, né? Na área desde 2019, uma parte ali de mestrado em ciência de dados, fiz uma pós também em ciências de dados, né, de aplicando IA. Então, antes ali do próprio hype, né, a gente vendo tudo isso acontecer, o que me facilita um pouco acompanhar, né, um pouco dessa transformação com a IA generativa e trazer esses conteúdos para a gente poder trocar bastante. E hoje eu tenho trabalhado lá no Grupo Boticário, né, na parte também de tecnologia, nos produtos de IA com dados, e a gente tentando entender como é que a gente traz, né, esse conceito para as pessoas, para aplicar no negócio, para aplicar no produto, e entender que é uma ferramenta, mais uma ferramenta, para alavancar os nossos resultados ali, ou talvez até a gente usar no dia a dia, né, porque ela expandiu tanto que nossa rotina também já está com essa enxurrada de AI também. Perfeito. Bom, já deu para ver que estamos em boas mãos aqui, vamos conseguir aprender bastante hoje no episódio. E particularmente quando o tema surgiu, assim, a oportunidade de fazer um episódio sobre o tema, eu já levantei a mão e falei assim, ai, eu quero ir. Muito mais pela oportunidade de poder aprender com quem viria falar com a gente, no caso você. Porque eu acho que, assim, é muito fácil a gente cair, às vezes, em textos prontos do LinkedIn, lista de 5 cursos, 10 coisas que você precisa aprender. Eu acho que, e às vezes a gente acaba se distanciando de pessoas que têm um conhecimento real mesmo e que pode nos guiar, tipo, de uma forma muito mais assertiva nessa jornada, que é uma jornada, todo o processo de aprendimento, de aprendizagem é uma jornada. Então, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Tô certeza que eu vou sair diferentíssima desse episódio. E pra gente começar, separei mais ou menos 2 bloquinhos aqui de perguntas. Um primeiro mais voltado para um processo da gente desconstruir mesmo como a gente pode começar e por onde começar. E eu já queria começar perguntando o que você acha que está de errado aí, o que poderia melhorar com essa forma de hoje o pessoal está ensinando, ou na verdade vendendo, por onde começar com IA. Porque assim, para mim, eu vejo que o problema ele tem alguns lados. A gente tem as empresas de um lado que estão precisando utilizar a IA nos produtos para melhorar a carteira de produto deles e tornarem mais eficientes. Aí tem os profissionais que querem continuar se tornando relevantes no mercado e precisam adquirir esse conhecimento. Tem a galera que, pra mim, tipo, muito como você, já vinha estudando esse tema muito antes do hype, se aprofundando, criando uma base sólida de conhecimento e compartilhando isso de uma forma verdadeira com o público. Mas tem a galera do hype ali, os gurus, que utilizam muito o termo IA para, enfim, conseguir vender produto. Então, eu queria um pouco trazer esse teu olhar, assim, o que você acha que tá errado ou o que você gostaria que melhorasse, assim, nesse processo. Primeiro, eu acho que pedir um pouco de calma, né? Pra gente ter uma calma, respirar, assim, que é uma alavanche, assim, de informação que de fato chega ali pra nós, né? Não sei, talvez se eu me arriscar aqui mais de um ano já, né? Que já tá rolando grandes hypes, cada novidade ali é uma nova notícia, enfim. Então, a gente acaba entrando da bolha na IA, né? Ou seja, a IA entregando a própria IA ali para nós. Então, a gente fica nesse consumismo ali de informação
E, de fato, tem essas três frentes ali que você falou, mas, ao mesmo tempo, também é importante a gente entender que a IA já está aí há algum tempo, né? Então, eu comentei, acho que um dos posts no LinkedIn, que ano passado ganharam, né, os estudiosos ali um prêmio Nobel de Física. Então, assim, tá desde o ano, sei lá, década de 40 já utilizando IA, então tem um pouco de isso, do hype de IA e parecer que é só um tipo de solução, um tipo de caminho, mas a IA, ela é um vasto campo, né? Então, não é só ali o Gemini, né, o GPT, o Lovable, enfim, essas buzzwords todas, mas ela é um campo de estudo mesmo, né? É, e a partir disso a gente começa a construir ou desconstruir vários desses caminhos, né? Quando fala IA, é, e a gente pensar de ser muitas magias, né? Enfim, dela aprender aquilo tudo, mas a gente tem que entender de onde que isso tudo nasce, né? Da essência, assim, ela está dentro de um computador. No computador tudo se faz cálculo e tudo termina em número. Então, basicamente é muito isso. É, então, assim, a gente tem que olhar a IA, ou para começar a pensar e falar a IA, ela tem esse vasto campo que tem muitas técnicas ali dentro, né? E parecia que, sei lá, então o hype tá por agora, mas a gente já usava IA antes disso, né? Por exemplo, quando a gente queria, é, ou estava usando ali o Netflix, né? É, já com recomendação dos vídeos, poderia utilizar para recomendação de produtos nos sites, ou prever venda, até prever churn. Isso já era IA, ali em 2010, mais ou menos, né? A própria parte do Google, aquele Google Translator ali, enfim. Eu uso, às vezes, no Google Fotos, né, para poder identificar pessoas ali, para eu poder trazer fotos ou fazer alguma homenagem. Isso já existia antes, então é um aprendizado de máquina um pouco mais profundo, no qual ele já lia imagens, ele já lia vídeos, por exemplo. Então, depois disso, dessas fases todas, que vem ali um pouco mais de refinamento, que são as IAs e as IAs generativas, né? Então, acho que quando fala IA e o hype, ela é dentro de um dos campos desses todos que eu falei, né? Que é a IA generativa. Então, a gente não pode talvez sempre colocar tudo na mesma caixinha, porque cada uma meio que resolve um problema, são especialistas diferentes que precisa, são dados diferentes que precisa para poder usar. Então, o calma e o respira é um pouco para a gente decantar um pouco dessas informações todas, botar um pé no chão, né? De tudo isso que está acontecendo e experimentar também, óbvio, né? Experimentei ali, né, as saídas dos GPTs, né, quando foi lá em 2022, me parece, né, de tipo, caraca, que maluquice, né, que coisa legal, assim, de utilizar isso, mas qual é, assim, é uma nova IA que eu não tinha estudado até então, enfim, como é que cria, né, tanta informação de uma forma tão fácil? Então, eu acho que ela tornou hype pelo fato da gente fazer essa interação muito fácil ali com aquela front, né, com aquele chat ali, que antes você usava ali, sei lá, no Uber, né, ou no Google Maps, você só pedia, ele dava previsão e acabou, e você usava todo aquele caminho, aquilo dali já era usar IA, mas você não conseguia sair disso, né, você precisava colocar, e com o GPT, né, você consegue interagir ali de forma mais natural, então acho que qualquer um teve esse processo de achar mágico, né, dessa interação, e basicamente, a hora que eu fui ver e tentar estudar o que que era, ela já era dessa linha, né, de linguagem, de processamento natural, que o pessoal já estava usando. Eu até utilizei alguma coisa disso lá nos meus TCCs da vida. Eu falei, ah, tá bom, não é nenhuma outra magia acontecendo. Ainda assim, é cálculo, é matemático, tem um monte de algoritmo e um monte de técnica, e ela é mais uma parte ali, como posso dizer, do campo, né, de estudo de mundo de IA. E às vezes a gente também tem que entender, né, que nem tudo se resolve ali com IA em si. Eu acho que vai ter produtos que a gente vai continuar falando de produtos comuns. A engenharia de software normal, ela ainda é preciosa e ela resolve muitos problemas de forma muito mais simples. Não, perfeita. Eu acho que é muito isso, de primeiro, calma. Tem muito esse ponto da urgência, né? A gente tá num mundo de muitas urgências, tudo é para ontem. Se você precisa aprender algo, na verdade, você já precisava ter aprendido ontem, hoje você já devia estar sabendo utilizar. Então eu gosto muito dessa primeira parte. Primeiro, calma, e o reconhecimento de que é algo novo, porque é algo mais acessível. Acho que a gente conseguiu deixar uma carinha
mais acessível, então as pessoas conseguem utilizar com maior facilidade do que antes, mas não é nada de outro mundo no sentido de isso já existia no passado, como você trouxe, assim, então gosto bastante dessa fala. E assim, como você acha que, como usuário, como pessoas que estão buscando mais conhecimento sobre ferramentas de IA, sobre como utilizar isso no dia a dia profissional, a gente pode separar esse hype de realidade? Então, todo mundo está falando sobre IA sempre com muito entusiasmo, com muita urgência, como a gente falou, mas como que a gente pode filtrar o que é ruído de um material de qualidade na hora do aprendizado? Então, eu sou uma das entusiastas, né? Então, acho que o termo entusiasta ele é até bom para nos manter ali motivados a ser curiosos, a buscar, né, o estudo, mas o termo urgência, né, ou só viver disso com esse imediatismo, ou achar que é tudo muito fácil, né? Você aperta um botão e vai acontecer. Eu acho que é ali que mora o perigo ou acompanhar, né, de formas, e hoje também, né, do mesmo jeito que a gente vive na bolha da IA, as próprias IAs também, né, os top 10 cursos ou tantas ferramentas para fazer tal coisa, isso tudo a própria IA também já gera, né, então, será que de fato tem um humano curando aquilo dali? Às vezes não, é para ficar gerando, né, engajamento, número, então, isso vai gerando esse FOMO, assim, que a gente não está conseguindo meio que acompanhar. Então, tanto o imediatismo ou a urgência nessa falta de profundidade ali, é, eu acho que é o que atrapalha um pouco. Então, para a gente começar a filtrar, é a gente tentar ter foco, né? Um pouco do que a gente tá nesse momento, às vezes, olhando para a nossa carreira, né? Para onde que eu quero ir? Será que de fato é algo para poder trabalhar com isso? Porque eu decidi trabalhar com isso. Então, eu já trabalhei um pouco com tecnologia antes, depois eu saí dessa parte e agora voltei mais muito focada ali para dados e para IA, e aí a, a junção com o produto, mas às vezes a pessoa tem algum outro foco, né, que talvez não é só para isso, enfim, apesar de a gente conseguir colocar a IA em tudo, mas ajuda a gente a ter foco até para a gente fazer essa curadoria do que a gente vai ler. Então, por exemplo, ali no livro que a gente faz, né, são mais de 30 mulheres falando de aplicações diferentes de IA, né, algumas para direito, outras para a área de logística, outra parte mais técnica de como que isso tudo funciona. Então, assim, você vai focar em tudo, né? Tem umas IAs, assim, temas que é muito focado na parte de ética, de governança, então já é um outro caminho de estudo também. Então, primeiro, para pensar, assim, refletir o que a gente quer da nossa carreira, qual que é o momento que a empresa está, né? Ou então a gente olhar lá e trazer nossos conceitos de produto e ver a curva do nosso produto, né? Aonde que ele está, qual que é a maturidade dele para a gente investir em novas tecnologias ou não, quais problemas que eu tenho para eu saber quais são as tecnologias aplicáveis ali dentro, como eu falei antes, né? Ter esse cuidado que IA os vários subcampos possíveis, né? E que ele vai se combinar ali, tanto ainda com a engenharia de software normal, né? Por exemplo, uma IA, ela precisa ainda, né, daqueles mecanismos todos da gente poder fazer um deploy, para a gente poder escalar, enfim, é, todos os conhecimentos ainda que a gente precisa de produto, para poder estudar, né, e aprofundar e poder priorizar o problema. E aí, então, tem todos esses outros conceitos que a gente vem estudando e às vezes eles são meio que, como posso dizer, atemporais, né, os nossos conceitos ali de produto, de engenharia de software. Então, é, é importante a gente filtrar, a gente conhecer aonde que a gente está no momento de carreira, conhecer aonde está o momento da empresa, até a estratégia da empresa, que aí nos ajuda a filtrar esse e ter foco, né? Onde que a gente vai buscar informação, até para o que eu quero me formar, o que eu quero comprar ali de curso ou não, enfim. Perfeito. E faz muito sentido essa resposta para mim, porque se a gente de fato está buscando a IA para poder trazer para o nosso dia a dia, às vezes a gente entra nesses cursos que, sei lá, 12 módulos sobre IA e fica algo tão distante do que de fato a gente pode aplicar e o conhecimento se perde. Então é muito mais fácil mesmo a gente pensar, poxa, dentro do meu contexto, o que que eu preciso aprender agora, ir aprendendo e utilizando e se aprofundando aos pouquinhos, eu acho que faz muito mais sentido mesmo.
E agora, queria entrar um pouco mais na parte de como a gente se prepara. Então, o passo antes de começar, de fato, a estudar. Então, antes de pensar nessas ferramentas, cursos, que tipo de mentalidade e até mesmo repertório você acha que a gente precisa construir? E se você acha que a gente precisa, ou é só ir se jogar mesmo? Já me perguntaram sobre isso, ou já me mandaram cursos, né? Pô, Mirle, você acha esse curso aqui legal? Ou então, o que que eu posso fazer, né, por agora? Qual que é o primeiro passo? E eu não vou fugir muito daquela resposta ali anterior que eu dei do foco, né? Primeiro, talvez, começar por essas coisas atemporais, né? Comece pelo porquê ali, né? Qual o nosso propósito, né, de procurar isso. Eu tinha um propósito muito claro de tipo, quero aprender, e às vezes eu até estava ficando na dúvida, eu quero ser cientista de dados, ou depois, né, eu vou para o mundo de produto, ficar ali na parte técnica, mas eu olhei e falei, cara, eu conheço também do negócio, né, trabalhei bastante com gestão, e eu acho que eu vou conseguir fazer esse meio do caminho, foi onde eu comecei a entender um pouco de produto, então hoje é fácil eu transacionar um pouco da parte técnica, um pouco do negócio, estudar essas necessidades, então eu tive essa clareza, e aí ajuda a gente polir as informações, polir os cursos, né? Então, às vezes tem uma pessoa que vai querer desenvolver produto mesmo, às vezes a linha do vibe coding ali, né, que abriu um negócio, então é uma outra linha de contato, assim. Ou não, quer ir para algum tipo de produto mais diferente, ou quer usar só para o seu dia a dia, e tá tudo bem, né? Às vezes não está se reconhecendo no momento de utilizar já no produto, às vezes a empresa não tem informações estruturadas, que é um ponto muito importante, né? Que eu falei da maturidade da empresa, e não é colocar IA pela IA em si, mas será que está no momento dela? Eu posso começar para ajudar no meu dia a dia. E aí tem outros tipos de lista ali de cursos, né? Para eu poder usar um GPT da vida, entender um pouco de prompt. Então, começar a olhar com carinho, né? E eu sempre busco isso dentro das propostas, dos caminhos que eu vou, desse propósito, para me dar motivação. E ainda, inclusive, lá no Festival de Produtos, né, que foi onde a gente se conheceu, teve uma palestra linda sobre intencionalidade, e depois eu fiz uma amiga com isso também, a gente troca bastante até hoje, e ela às vezes me manda, né, de tipo, pô, Mirle, quando a gente começa a pensar em intencionalidade, de fato abre caminhos distintos, assim. E é um pouco disso, assim, qual que é a intenção, né, para ela ser verdadeira, porque se ela vir por pressão do hype, por pressão, porque sei lá, o líder está pedindo que tem que usar, enfim, e não é gostoso, você não vai encontrar prazer para poder fazer, né? Ter um pouco desse mesclane, né? De começar do propósito, isso vai te gerar uma motivação, e isso vai te colocar uma intenção que vai ajudar a filtrar, né? No foco, nos repertórios, é um caminho. Apesar de eu não sei aqui se era as respostas que vocês gostariam de usar, né? Tipo, começa por esse livro, começa por esse curso. Mas para mim é o que faz sentido, foi por onde eu comecei, assim, né? Dessas motivações, igual você até falou ali no final da outra, e devagarzinho vai colocando novos conteúdos, né? Porque e aí a gente vai filtrando também. Eu vou ler tudo, eu, né, aplico ou uso todos os chats que tem, por exemplo. Não, é de acordo com a estratégia da companhia, por exemplo, a estratégia do que eu estou buscando para mim, que me ajuda a filtrar. Então isso vai já dar muita clareza, que eu acho que a gente ainda não teve esse espaço interno, né, de organização mental para a gente saber o que de fato a gente quer. Você falou das pós-graduações que você fez, então eu quero entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas antes, compartilhar um aprendizado que eu tive com você lá no festival, que eu acho que faz super sentido com o nosso tema, envolvendo essa parte de aprendizado também. Eu lembro que estava falando com você sobre carreira, dicas de carreira, como evoluir na carreira de produto. A gente até gravou um conteúdo sobre isso. E aí você falou, por que não pensar a nossa carreira como a gente pensa o produto também? E conseguir estruturar e ir evoluindo. E o aprendizado é muito isso também, né? Como a gente não pode, tipo, separar o nosso processo de aprendizado por fases, pensando como a gente faria com o produto. Então, a gente não chega já colocando, tipo, o produto, a versão final do produto, tipo, não precisa chegar consumindo 1 milhão de cursos, assim. E para mim, eu acho que a resposta que faz mais sentido é essa, porque é muito fácil chegar aqui e falar 5 cursos de AI que alguém poderia fazer, que é muito que tem no mercado, sabe? Então, dar esse passo para trás, trazer essas provocações de, tá, mas qual o seu propósito aprendendo isso?
Eu acho que traz muito mais valor pra gente do que, tipo, uma lista pronta. Então, muito obrigada. E agora, indo para a pergunta, eu queria entender para você, assim, qual foi a primeira camada de aprendizado que você teve de IA que você acha que foi mais relevante? Você falou que fez uma pós relacionada a dados, modelos, pensou em alguns momentos em ser data science. Então, quais foram os primeiros aprendizados, assim, de IA que você fala, poxa, isso aqui me ajudou a realmente ter uma base consolidada e ter propriedade para falar de IA da forma como eu falo hoje? Legal, ótima pergunta. Obrigada também, né, de permitir aqui compartilhar um pouco. É, eu sou muito assim das curiosidades, sou muito curiosa, gosto muito de aprender, mas eu sempre preciso também começar do conceito, então do fundamental mesmo, sabe? Eu demoro um pouco mais para aprender esse fundamental, para depois partir, sei lá, para tentar aplicar um monte, para falar um monte, enfim, eu me sinto até insegura, sabe, de não conhecer esse fundamental para falar com um pouco mais de propriedade, enfim. Então, eu me policio e gosto, assim, para eu conseguir fazer as minhas conexões internas, né? Então, tudo começou com essa vontade ali de utilizar muitos dados, enfim, fazer gestão de metas e tal. E quando eu comecei a ver e escolher um curso, eu queria um curso que me trouxesse essa parte fundamental sobre IA, e eu estava olhando muito para data science, né, na época, e que poderia me trazer toda essa base, esse know-how, assim, para é, eu conseguir entender as diferenciações, aplicar. Então, foi uma pós aqui na PUC do Rio mesmo, foi grande, assim, foi uns 2 anos, e ali eles falavam desde como escrever a primeira linha de código no Python, até as grandes aplicações, né, para você fazer previsão de dados, ou então fazer previsão de palavras. Então, uma parte do meu TCC foi fazer previsão de palavras na época lá. Então, foi muito mágico. Do mesmo jeito que foi para o GPT, eu chegar num curso e ver assim, caraca, o mundo já está desse jeito, sabe? As empresas que eu estava, né, que talvez eu estou falando até para uma realidade, que é uma realidade diferente de muitas pessoas, né, que talvez não tem nada disso ainda aplicado, está lá em planilha de Excel, né? Hoje eu tenho o privilégio de estar lá no Grupo Boticário que tem muito dado, tem muita tecnologia, né? A galera de dados leva tudo muito, como posso dizer, isso, né? Como que transforma esses dados para o negócio em si. E não foi minha realidade em muitas outras empresas que eu passei que eu tinha essa dificuldade, né? De como eu aplico tudo isso que eu aprendi. Então lá teve muita informação estatística, né? Para a gente aprender todos os modelos, tivemos que fazer muitas contas. Tive que ver o mundo de Big Data, tem uma parte também sobre BI, né? Então, como é que eu pego um dado e começa assim a aula. O que é um dado estruturado e não um dado estruturado, né? Um dado estruturado é tudo que está numa tabela, organizado, né? Tem tudo ali. Um dado não estruturado são esse vídeo, esse podcast que a gente está conversando aqui, né? Fica em arquivos soltos, por exemplo. Isso já é uma definição importante, né? Porque isso também já abre dois caminhos de como é que eu vou aplicar IA, ou então de quando eu vou só usar uma engenharia de software, por exemplo. Então, teve esses conceitos bem básicos para depois você precisa limpar os dados, né? Então, o que são dados estruturados que eu tenho, aquele que eu não tenho, aquele que eu consigo? E aí eu conheço minha base de dados para ver o quanto ela está limpa ou não, para eu poder inferir um dado novo, para eu fazer uma previsão, para eu fazer uma classificação, para eu fazer uma recomendação, né? Então, tudo parte deste lugar. E ver que eu estou falando de muitos dados mesmo. Então, de novo, né, que talvez pode não ser ainda a realidade de muita gente aqui. E depois, ainda para essa parte de IA generativa, já foi aqui trabalhando no Grupo Boticário mesmo, né? Então, foram novos desafios que aí começou a trazer a parte de produto, novas aplicações, né? Até da palestra que eu dei lá no festival foi falando um pouco do produto que a gente estava fazendo aqui. Então, e aí foi devagar, né? Então, não foi num curso. Isso tudo me deu base, né? Então, será que esse curso que eu fiz, ele me dava conhecimento para eu virar uma cientista, né? E se eu quisesse, naquele momento de carreira, aplicar para cientista. E é esse nível técnico. Então, para mim, funcionou porque eu gosto desses conceitos. Mas não sei se vai funcionar para todo mundo, né? Porque vai entrar uma parte de cálculo, de programação, uma parte, né? Não vai ficar só no conceito.
E talvez para nós, em produto, precisamos conhecer os conceitos, diferenciar, talvez conhecer o processo, né? Qual que é o processo de um produto de dados, né? Que você tem que ter o dado, você tem que limpar, você tem que curar o dado, você tem que colocar isso numa pipeline, né? Tem um pipeline de desenvolvimento, tem um pipeline de dados, né? Como é que isso roda ali em produção? E como é que você melhora depois? Como é que você avalia, né, o modelo? E isso tudo me trouxe a base e aí continuar na IA generativa, que está sendo aos pouquinhos, né? Não tem um curso mágico pronto, né, com tudo assim que a gente precisa, talvez, ir curando essas ferramentas, lendo devagar. Eu peço muito apoio para o meu time também, né? Então, tem um conceito novo, eu leio, eu vejo uma aplicação, aí eu valido o meu entendimento, ou então a gente vai para o Miro para entender. E aí esse mundo incremental, como você falou, assim, né? Talvez chegue um desafio novo ou chega uma novidade nova do mercado, que às vezes, né? Os padrões estão criando agora, né? Os frameworks estão criando agora, não está pronto, né? Até as alucinações estão criando agora, para a gente também cuidar para não ter as coisas no nosso produto. Então, está todo mundo aprendendo. Então, sai ali, a gente lê, filtra, isso faz sentido, isso não faz sentido, se eu tenho de fato que aprender, ou tenho de fato só para falar assim, eu não preciso disso, também é importante, né? Eu vou lá, leio e vejo, não é aqui, não é agora, ou é daqui a pouco que a gente vai trazer esse conceito. E, basicamente foi isso, um pouquinho da jornada e como é que está sendo, né, esse aprendizado a doses homeopáticas. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando o like e entrando aí para o Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. E continuo, né? E eu acho interessante e muito bom trazer um pouco da sua jornada disso, cara, eu fui para os fundamentos, eu tive a paciência de, primeiro, cara, vamos entender bem os fundamentos disso daqui, antes de evoluir, progredindo para assuntos mais complexos e até mesmo para começar a falar ou compartilhar conhecimento sobre isso. Aí, voltando no tópico da segunda pergunta, às vezes a pressa faz a gente buscar, enfim, cursos superficiais, formações mais superficiais, que, enfim, não vão ajudar a gente a realizar o que a gente precisa realizar na prática, né? Porque quando a gente não tem profundidade, na hora de chegar a um desafio real, é muito mais complicado de você conseguir colocar ali. Porque é a hora da verdade, sabe? Então... Sim. Às vezes o que pode acontecer de ter ali os cursos, ou vende-se muito para falar de ferramentas, né? Então a IA já é uma ferramenta. Aí às vezes o que me deixa um pouco angustiada é quando eu vejo que sai mais uma ferramenta. Essa é para apresentação. Essa é para áudio. Essa é para criar imagem. Essa aqui é para filtrar tal coisa, né? Eu falo, meu Deus, eu não estou preparada para contar para as pessoas quais o monte de ferramentas que eu uso, porque eu não uso muita ferramenta, entende? Porque senão eu vou endoidar, de tipo, para esse negócio eu vou usar essa ferramenta. Então, às vezes, tem-se um pouco disso, tem muitos templates, né? Essa ferramenta para essa. E aí você vai ficar muito angustiada, porque tu não tá conseguindo acompanhar e usar todas essas ferramentas, e fala, caraca, eu não consigo usar essas ferramentas, preciso fazer um curso para saber usar essas ferramentas, né? Que às vezes resolve com um prompt, né? Tu sabe fazer um bom prompt, que aí é o fundamento, né? O fundamento de tudo. Tu conhece o que é um bom prompt? Como é que você faz ela responder, pelo menos para você, no seu dia a dia, né? Do que, sei lá, se você usa aquela ferramenta e tem eles vão lá e dão um templates, né? Usa esse exemplo aqui. Aí tu vai lá e repete aquele exemplo. Que funciona. Aí você vai fazer sozinho já não funciona. Ou então repete daquele curso lá no outro. Aí não funciona. Porque por trás tem técnica de prompt, né? Então, uma outra base que dá para começar aqui respondendo uma das perguntas o prompt é um dos fundamentos, né, da IA generativa ali dentro, que está super acessível para a gente
fazer, né? Não é igual um modelo de Python que eu tenho que ir lá e programar para poder fazer o modelo, não sei o quê. Em programação, não quero, cálculo, estatística, dá medo. Mas esse não, é um prompt, né? E aí a gente só conhece essas técnicas, essas formações para ter uma boa resposta. E aí dali você também começa, caraca, dá para fazer isso? Tem dia que dá umas desafiadas, assim, tem umas que eu já sei o que vai acontecer. Mas outras, às vezes, é uma novidade. Eu falo, nossa, não esperava que ele ia responder disso. Então, vamos. Ó, agora eles estão começando a sugerir também, né? Quer que eu faça tal coisa? Eu falei, uai, você pode fazer essa coisa? Vamos tentar. E dali começa a experimentar também. Então, talvez não ficar só no fundamento, né? Porque aí você não experimenta, você não acha o erro, o problema. Porque uma vez que você está no fundamento e vai dando uma testadinha, você encontra uma barreira. Mirley, eu já tentei usar GPT ali, mas ele errou muito nas contas, assim, coisa média ele erra, boba. Eu coloco ali uma planilha, eu quero só que ele soma, ele não soma. Mas se tivesse ferramental ou o conceitual, você ia saber que ele ia errar. E que ele não é bom para cálculo, ele é bom para criar texto, criar coisas. Ele vai criar conta, vai criar número. Óbvio que essas coisas também estão evoluindo, né? Então, o GPT de 2022, lá no 3.5, por exemplo, ele não tinha muitos recursos para poder fazer conta, né? Hoje em dia ela não é uma ferramenta para fazer conta, mas já colocaram uma camada, né, que tem ali dentro, que ela interpreta um número. Se vocês repararem, você clica ali, né, abre assim, manda expandir. Quando você manda ele fazer uma conta, ele abre um promptzão que tem um Python lá dentro. Então o Python faz conta. Só que ele sabe montar o Python. Então ele é bom para criar código, né? Quem está estudando código, alguma coisa assim. Então, por trás tem um mecanismo que chama, aí ele chama o Python para poder fazer a conta aí que ele responde. Então, não foi a IA que fez a conta, né? Foi os primórdios lá da programação, enfim, um Pythonzão que ele faz conta mesmo. Então, saber do conceito, e aí foi lá, viu que deu errado fazer contas e não funciona, é por causa disso, porque ela não é feita para esse tipo de problema. E aí, quando você sabe algumas coisas que você foi falando, quando você sabe os fundamentos, mas quando você testa, que também fala que você tinha falado lá no comecinho, quando você experimenta, tipo, na prática, mas com essa noção maior dos fundamentos, você consegue guiar seu próprio aprendizado, né? E você vai aplicando os fundamentos que você teve e vai aprendendo, vai errando e vai aprendendo em cima do erro. Igual o quê? O nosso dia a dia de produto. Aí, por isso que Olha aquela só, vamos resposta é dar pra boa, fugir, né? entendeu? Ferreiro, vai que a casa de ferreiro feita de pau, né? Porque aí, tipo, a gente aplica técnicas de produto por produto para a empresa, mas e para o nosso aprendizado e para a nossa carreira, né? Eu acho que mora nesse lugar, interar sempre. É sobre isso. E eu acho que organicamente a gente já acabou entrando aqui no segundo bloco, que era sobre falar como a gente pode aplicar a IA de forma consciente, com propósito, porque eu acho que você acabou trazendo bastante isso nas primeiras perguntas, conseguiu conectar bem. E aí, eu vou mudar um pouquinho também essa próxima pergunta, porque eu acho que você já respondeu ela também. Mas você acha que existe algum nível de maturidade necessário, assim, de conhecimento para poder começar a utilizar na prática, assim? Poxa, sei lá, aprendi os fundamentos, agora começa a testar. Aprendi a fazer um bom prompt, como você falou. Já vai, começa a testar para você poder ver onde você está errando, entender qual fundamento que você precisa dar uma aprofundada, algo assim. Você acha que existe esse nível, assim, esse, sei lá, ponto de equilíbrio entre o conhecimento e você começar a ir para a prática? Tem, acho que tanto tem o que você buscando, né, e te motivando ali. Eu acho que um bom começo é a gente começar pela nossa rotina, né? Ali você com você mesma, ou conhecer o que que daria para poder aplicar no nosso dia a dia, enfim. É, e aí, ao ler, né, você vai ler conteúdos ali para formação de prompt. Então, você vai começar a entender os cases que ele vai dar bom, os cases que eles não vai dar bom. E talvez ele chegando um produto, um problema novo, né, no caso, você já começa a distinguir, né, se caberia utilizar esse tipo de IA, ou seja, vamos, né, desgeneralizar, que é a IA generativa, né, no caso, se ela se aplicaria ou não, e vai te gerar um pouco ali de curiosidade para você buscar cases do mercado, ou, né, no podcast, Festival de Mulheres, vai estar aí para poder ajudar a pulverizar essas coisas também, para fazer esse deparo interno. E depois
devagar, querendo ou não, vai trazendo essa tanto maturidade para você, para as discussões, ou pode nascer o contrário também, né? E eu acho que deveria ser o caminho. Às vezes está ao contrário, né? A gente quer IA para aplicar dentro da empresa, mas o certo deveria ser você ter o problema, ter os objetivos da empresa, né? Ter a alavancagem onde você quer chegar, para poder você descobrir se naquele problema você vai aplicar a IA tradicional, são esses modelos, né, que já existem há algum tempo, uma IA generativa ou um RPA funcionaria, né? Ou se você tem processo já mapeado, porque às vezes ou é um problema que você não tem um processo mapeado, às vezes é organizacional ali. Primeiro você precisa criar o processo em si. Então, nascendo deste problema, e aí você consegue cascatear. E aí a maturidade tanto vem do conhecimento nosso como PM para poder ajudar, mas também todo mundo tem que crescer junto, né? O time também tem que crescer junto, né? Será que a gente também está dando ferramentas ou fomentando ali para os devs, para a liderança técnica, para a liderança da empresa, essa distinção, né, de uso? A gente não está tudo só no nosso papel, né? Todo mundo tem que aculturar e aprender juntos, né? Para a gente destravar junto. Não adianta nada, a gente vai lá, entende um problema, tenta desenhar ali uma solução, todo mundo sai empolgado, pô, achamos e vamos fazer então um autoatendimento com IA, ou vamos resolver e fazer resumo de comentários com a IA generativa. Ou não, nesse momento agora é a gente fazer análise de sentimento, né, para poder retornar ali de forma mais rápida, pessoal. Mas será que o time está preparado também para poder fazer isso? E aí, como é que eu recorto? E acho que também tem uma coisa muito linda, né, de produto, escopar o mínimo para ele ser experimentável a ponto de chegar numa maturidade que a gente consiga fazer, né? Porque às vezes a gente quer fazer um chatbot para poder já responder e já vender, não sei o quê, mas isso traz um nível de complexidade muito grande para o desenvolvimento. E aí vai as outras perguntas. Será que a gente tem os dados? Será que a gente já tem as APIs que o agente vai chamar? Tá pronta? Eu sei quais são essas APIs, eu sei quais são as ações que esse agente vai ter que fazer, né, ali de IA generativa, se eu definir que é IA generativa, né? Ou não, deveríamos morar nesses outros lugares. Às vezes é só um RPA da vida, ou só um mapeamento. E também super dá, né, para a gente poder utilizar a própria IA, igual você está falando, da gente tentar ir desdobrando essa maturidade ou essa curiosidade, até mesmo perguntando para a própria IA, né? Então, o que eu faço um pouco é isso, de olhar ali, converso com ela, enfim, para aprender novas coisas, mas vou validando, né, com o time, ou vou validando com outros artigos, ou com outras pessoas, né? Então, às vezes eu vejo aonde que a pessoa está trabalhando, aonde que ela já está aplicando, certo nível, né, de conteúdo que ela tem, para poder me ajudar a validar os conceitos, né, os caminhos que eu tenho ali. Então, hoje em dia, eu já estou em projetos, né, ou produtos que já está no nível de maturidade maior. Talvez eu ainda não estou escolhendo se cabe ou não se cabe ou não cabe. E aí a gente já está indo para a parte técnica, né, um pouco mais avançada, um pouco mais de escalar, um pouco mais de padronizar, né? Lá na Boticário eu estou dentro de plataforma de IA generativa, imagina, a plataforma já é doideira. Plataforma de IA generativa, imagina. Então, tem muito essa parte de outro lado, né, de maturidade, de crescimento, e aí acho que não a gente se punir apenas, né, que é só eu que tenho que saber, mas todo mundo tem que saber junto, todo mundo tem que crescer juntos, até para essa maturidade também escolher os melhores problemas a ser priorizado, ser resolvido com IA ou não, né, ou ajudar a fazer, vai que é uma virada de chave também, né, uma inovação nova, porque como ela resolve novos problemas, às vezes está o problema ali há algum tempo e você ainda não sabe que daria para resolver com a IA generativa, por exemplo, né? Talvez ela resolve, você nem sabe que dá. Então, talvez é um olhar de um diretor, um board, um líder, né? Ou o olhar ali do time que também pode trazer. Então, talvez a gente sim precisa ser curioso, ter essas motivações. Talvez a melhor forma de começar é começar na nossa rotina. Então, eu já usei prompts para poder me ajudar numa árvore de oportunidades. Por exemplo, me ajudar a cascatear aquilo tudo, né? Ou criar ali um resumo de uma brainstorming que eu fiz lá no Miro.
E aí coloquei, me ajuda dos bullet points, me ajuda a resumir essas dores numa dor só, né? E aí depois dali ele me ajuda em uma apresentação, ou a gente validar coisas, né? Classificar os comentários ali dos usuários. Então, uso no meu dia a dia dessa forma e temos oportunidades, né, para documentar, né? Imagina usar para documentação, quem não está usando, acho que já é um ponto da gente virar essa chave, assim. Não gosto de ficar escrevendo, né? Deixa ali um prompt pronto para nos apoiar, coloca o seu contexto ali dentro, enfim. Então, acho que um primeiro momento, e é bom, e é você com você mesma, né? Ou compartilhar com pares, compartilhar com comunidades, da nossa rotina no dia a dia que é que dá para aplicar. E dali, eu acho que já vem esses momentos dos cases e a aplicação dentro de casa, que aí eu acho que pelo menos sai da inércia, né? Sai do lugar que eu não sei por onde começar. Começa escolhendo um problema do seu dia, né? Ali dentro. E tenta ver de criar essa solução, ou se de fato ela está resolvendo um problema, se tá, talvez não está resolvendo um problema, mas está te adiantando, né? Está te adiantando, criando ideias ali junto com você. Perfeito. Não, não tem resposta mais completa, assim, para mim. É muito isso. E aí eu entendo que temos três pontos de maturidade, né? Como pessoas de produto que às vezes está ali liderando uma equipe, ajudando uma equipe a resolver um problema de negócio, tem a nossa maturidade de conhecimento, de entendimento das ferramentas. Aí tem a maturidade do time, o quanto o time está confortável para utilizar essas ferramentas, para aplicar elas para resolver o problema. Mas também tem a maturidade do produto. Qual é o nível do que o nosso produto está? Será que é o momento de colocar? Essa parte que você falou sobre estrutura e organização de dados, o quão robusto isso é dentro das empresas, eu acho que muda muito, assim, muda totalmente a forma como você pode aplicar ou não. Hoje eu também estou num contexto em que tem bastante organização, também tem bastante ferramenta, e eu acho que isso também muda, né? Porque a disponibilidade que a empresa e o contexto que você tá de disponibilizar essas ferramentas para você utilizar também pode afetar muito a forma como você vai usar para desenvolver o produto e até no teu dia a dia na hora de você utilizar como ferramenta de produtividade, né? Então, Total. total. Onde eu tô, por exemplo, a gente tem meio que o nosso próprio chat GPT, que aí é tudo correto para não, enfim, não vazar nenhuma informação, algo desse tipo. E o uso das mesmas formas, assim, que você colocou e ajuda bastante. Aí para o time, tipo, desenvolvimento, tem algumas outras ferramentas que são liberadas. Mas eu entendo que é isso, né? Não é todo mundo que está dentro desse contexto e às vezes pode ficar um pouco mais até complexo para essas pessoas utilizarem. E o nosso papo tá muito bom, tá maravilhoso, mas está chegando ao fim. E aí, para finalizar essa conversa, assim, essa enxurrada de conhecimentos que recebemos de Millie, primeiro, eu acho que merece já uma parte 2, precisamos de uma parte 2, como sempre. Mas queria entender de você, assim, se você tivesse começando hoje, mas com toda a experiência que você tem, assim, o que que você faria de diferente na tua jornada de aprendizado? Bom, de dicas, assim, acho que tanto para fechar o que deu certo, né, ou o que eu faria diferente mesmo, de fato não caminhar com esse hype ali, né, porque eu já me vi também desesperada, né, ainda mais atuando já na área, eu falo, cara, eu não sei isso, né, então bate aquele desespero de ficar sempre muito antenada, me deu vontade já de fazer muitos cursos, né, tipo, que mais que eu não sei? A gente também não sabe o que a gente não sabe. Bom, basicamente, acho que é um pouco disso, a gente entender e a se acalmar com a parte do hype, né? Então, eu comecei meio que errado ali no início de tentar ficar sempre muito atualizada com tudo, trabalhando já ali na área com IA, enfim, com IA generativa chegando. Então, tentando ler tudo, tentando testar todas as ferramentas, e às vezes é isso de não vamos dar conta, né, de tudo. A partir do momento que nessa jornada eu me acalmei, começar a botar um pouco de foco, né, alinhar o que eu quero ou com a minha carreira, entendendo o momento da companhia também, me ajudou a filtrar o que ler, aonde ler, né, de quem ler, né, de quem ouvir os direcionais internos. Essa parte que você comentou de ferramentas, né, que a empresa disponibiliza, também é super importante, porque a gente não falou de algo muito tenso na IA generativa, né, que é a parte que ela alucina,
da parte de ética e privacidade, a parte de governança, né? Então, já saíram vários cases muito críticos em relação a isso, né? Então, querem navegar na onda da IA e lançar logo, mas depois dá ruim, dá processo, né? A imagem da empresa e se refazer ali é difícil, são anos ali para poder, sei lá, cuidar por conta da repercussão. Então, o uso de ferramentas, né, internos também é bem importante. Lá a gente usa a parte do Gemini, por exemplo, e eu uso em casa parte do GPT e tá bom, né? Porque ali elas também estão se avançando, então escolher isso e ver elas se atualizando ao longo do tempo, ou acompanhar um lugar de que elas se atualizam. Então, tem um leque muito grande ali, tem tanto esse o Gemini para o uso normal, tem o notebook ILM, por exemplo. Então, utilizar dessas ferramentas e tentar ver essas diferenças de aplicação entre elas, o que se encaixa, né, para a nossa produtividade, uma a uma ali, e dali você vê o que se encaixa para o time, enfim, que foi o que a gente falou. Mas, dado em termos ferramentais, é um pouco disso. E isso, assim, da gente internalizar tanto aonde eu quero chegar, a minha intenção com prática, para a gente poder entender esses focos dos estudos e dos hypes, e muito, acho que takeaways de, tipo, cuidem, né, porque a IA não é só a IA generativa, ela é um vasto campo de outras formas de aplicação, né, que já está ali, pode sair às vezes mais rápido, mais barato, ou é uma própria engenharia de software normal, né? Então, acho que aonde começar é a gente entender, de fato, colocar esse pé no chão, e ser crítico nessas informações também, né? Aqui, quando eu leio um conteúdo, será que está falando de qual IA, né? Às vezes sai lá, empresa XPTO está usando IA, mas na hora que você vai ver, aquela IA dela é a IA que ela está usando desde 2010, desde 2011, sabe assim? E aí, é a IA tradicional, por exemplo. Então, entender que tem esses diferentes tipos de aplicação, né, a gente não generalizar tanto, que tem outros caminhos também. Isso faz um diferencial, né? Essa base fundamental ali de aplicação, entender o nível de techniques você quer entrar ou não, né? Que aí também é uma parte do autoconhecimento, de onde você quer chegar. Às vezes não precisa, tanto é que muitos PMs já trabalham o produto há muito tempo e não sabem codar, nunca codou. E é a mesma coisa, né? Não que a gente precise saber a IA generativa para poder criar lá um agente. A gente pode criar o agente para nós, mas talvez ele para usar dentro do produto e ele escalar, não vai ser a galera de produto que vai fazer. Ela tem que saber dialogar, ela tem que saber os conceitos, ela tem que saber o recurso que tem agente, que tem muita gente, um monte de outras coisas surgindo por aí, para ajudar a fomentar ali, saber fazer as discussões, igual já era na parte de produto normal. Ou as pessoas que são da área de plataforma, né, faz produtos de plataforma, pô, vai trabalhar ali, ela tem que saber o que é uma API, de como faz essas chamadas, de como eu mapeio uma API, né? Então, estou tentando trazer os paralelos, que é um pouco disso, assim, é mais uma vertente, né? Obviamente que ela é bem mais cross, né? Porque ela impacta, ela tá ali para facilitar, enfim, mas ao mesmo tempo que um produto, o conceito de produto também é cross, né? Todo produto ali tem as APIs da vida, ou seja, coisa que a galera de produto de plataforma tem na veia, que é falar, né, das construções de API, padronização, escalabilidade, enfim. Talvez a galera que usa produto na ponta, né, ali o customer facing, sabe utilizar e ler bem uma tela, um fluxo de experiência do cliente muito mais rápido, né? Então, vai ter essas vertentes, e a IA é mais uma delas, que talvez ela seja cruzando tudo isso, e a gente saber identificar, de fato, onde usar, em qual parte do fluxo, da gente poder usar, qual o melhor momento do time. Perfeita. Olha, aqui você foi falando, fui anotando algumas dicas. E assim, episódio para escutar mais de uma vez, porque É aqui muita dá pra coisa, né? Desculpa de tirar falar. muito aprendizado te ouvindo. De verdade, sim. Ficaria aqui muitas horas te ouvindo. Infelizmente, temos a limitação do tempo, mas acho que merece uma parte 2. Se você ficou escutando a gente até agora, fala pra gente aí. Quero uma parte 2, pra gente amar a Mili novamente, se aprofundar em alguns outros conceitos. Mas é isso, meninas. Acho que hoje a gente já conseguiu entender que IA não é só sobre seguir fórmulas prontas, é sobre a gente entender o problema certo,
filtrar e saber o propósito para o qual a gente quer utilizar essa IA e fazer boas perguntas aqui também. Acho que esse episódio ajudou muito a gente trazer esse novo olhar e também pegar o conhecimento de alguém que realmente tem uma base sólida e propriedade para falar sobre isso. Então, muito obrigada, Mili, muito obrigada por aceitar o convite. Diz ela que é o primeiro podcast que ela participa, não acredito, porque deu aula aqui, arrasou. Muito obrigada, parabéns. E vocês não esqueçam de seguir a gente no Mulheres de Produto, nas nossas redes sociais, entrar na nossa comunidade através do Slack, WhatsApp. Comprem o livro, que a Mili é coautora. Eu preciso ler também, confesso que ainda não li, mas comprem o livro. Mulheres na Inteligência Artificial, consumam mulheres que falam sobre tecnologia. E a gente continua aqui nas próximas conversas. Até o próximo episódio.